E outro patrocinador que eu quero falar aqui, que tem a honra de estar com a gente, é a Unifique, o provedor oficial do AgitaCast. Se você vê que a nossa internet aqui é de qualidade e a gente tá todo bonitão porque tá em alta definição, é porque a internet da Unifique é muito boa e a gente tem todos os programas sempre aqui com a internet da Unifique. Então, você que está em casa, se não usa a Unifique, faz questão de usar. E outra coisa que eu uso da Unifique é o 5G maravilhoso, tá? Não quero mais saber de outras operadoras. E eu digo para ti, eu viajo bastante, vou às vezes até Taió, Balneário. Muita gente me pergunta isso. Funciona? Uma maravilha, rapaz. Muito bom a telefonia da Unifique, porque é 5G, é rápido. É muito rápido, muito rápido. Vale a pena para você. Eu recomendo a Unifique para você. Comercial da Unifique. Que a Unifique é a internet oficial da sua casa e a preferida por mais de 75% da população de Indaial, a gente já sabe. Mas você sabia que a Unifique agora também pode ser a sua nova operadora de celular? É isso mesmo. Com a Unifique você tem os melhores serviços e ofertas para curtir e navegar à vontade, de onde quiser. Venha nos visitar em nossa loja, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no centro, bem próximo à Prefeitura, ou se preferir, chame no WhatsApp e assine hoje mesmo. Eu vou falar de um outro patrocinador aqui, tenho que cumprir as minhas obrigações institucionais, né? Mas é o pessoal lá da Cicobi. Gente, uma coisa que é legal compartilhar aqui para vocês é que o AgitaCast tem o apoio do Cicobi São Miguel. Para quem ainda não conhece, o Cicobi é uma instituição financeira cooperativa, ou seja, não é banco. É diferente do banco tradicional. Lá você faz parte de verdade. É cooperado. E participa dos resultados. Você sabia? E o mais legal é que eles têm soluções tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. A Agita está lá e a gente já está participando desses produtos que eles têm especiais para nós. Então, seja para a sua vida pessoal, para o seu negócio, o Cicobi tem uma conta para você. E abrir conta é super fácil. Dá para baixar o app do Cicobi no teu celular, ou se preferir um atendimento mais próximo, vai lá na agência. Eles têm aqui em Indaial 2 agências. É só passar lá em uma das agências aqui da região. Vale muito a pena conhecer, afinal o Cicobi, no Cicobi o foco é nas pessoas e no desenvolvimento local. Fica a dica! E eu digo para você o seguinte, vale a pena, o atendimento é personalizado e eu sou um cooperado de coração, tá? Não só um cooperado da Cooper, eu sou um cooperado da Cicobi também, porque o cooperativismo transforma o mundo, o cooperativismo transforma a vida das pessoas e é um orgulho realmente muito grande ter o Cicobi aqui com o AgitaCast. Obrigado, Cicobi, valeu, patrocinador master, hein? Oxa! Boa noite, vamos hoje para o 5º episódio do AgitaCast. Você que é um agitado, compartilhe e mande para os seus amigos, porque hoje vai ser um episódio muito especial. Com certeza a gente vai contar boas histórias, falar de boas experiências, porque afinal temos sempre, como desde o primeiro episódio, um convidado especial. Isso aí, Jonatas, pensando sempre na nossa audiência, né? Então hoje, nosso 5º episódio, olha que legal, né? 5º episódio. 5º episódio, quem diria, né? Pensaremos que não passaremos do primeiro, né? Ninguém queria vir aqui, né? É verdade. Primeiro foi difícil achar um convidado, né? Agora já temos uma fila de convidados. Sim, sim. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado também pela audiência de vocês. É muito especial ter vocês conosco. E estamos aqui no nosso 5º episódio. Isso aí, galera. Muito obrigado por ter todo mundo aqui com a gente, né? Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre empreendedorismo, sobre imóveis, sobre praia, sobre isso. Então todo mundo fica bem atento aí, vai ter muito ensinamento. E é isso aí.
Você que está em casa, mande as suas perguntas, participe, afinal esse convidado é muito especial e eu quero já abrir aqui com você se apresentando para nós, afinal a gente admira muito a tua história. Obrigado. E quando a gente fala aqui, que a gente conversa entre nós para decidir um convidado, a gente sempre tem a preocupação que seja alguém que tenha algo a partilhar e a mostrar para as pessoas que estão em casa, porque o nosso propósito aqui é conectar pessoas, conectar ideias. E a gente às vezes fica muito restrito a um grupo pequeno de pessoas e a nossa vida parece que não evolui, não vai para frente. Então o nosso propósito é fazer essa conexão. O ICA, inspirar para conectar, para alavancar. E é isso aí, então. Já quero que você comece apresentando e falando para a nossa audiência, para quem está em casa, quem você é. O Wilson Júnior, o Wilson Lisonella Júnior. Pessoal, boa noite a todos aí que estão nos ouvindo, nos vendo. Pessoal do AgitaCast aí, obrigado pelo convite. O Jamerson já conhecia de outros locais. E quando fez o convite, pensei, mas onde é que eu posso estar contribuindo, né, com esse pessoal? Daí ele falou, não, Júnior, eu acho que é interessante tu trazer a tua história aqui pra gente um pouco também, pra gente bater um papo, conversar um pouquinho da tua história e quem sabe aí tá cumprindo o propósito de vocês também, né? Adequando o meu propósito de vocês. Estou à disposição aí para as perguntas e vamos bater papo. É isso aí. Vamos lá. Então, como a gente falou, a gente já se conhecia, né? Foi um imenso prazer atender os Júnior, né? Em uma instituição financeira que eu trabalhei. E... cara, ele é humilde em relação à pessoa dele, um cara que tem vários negócios, que tem uma mente incrível, né? Cresceu demais em relação a empreendimentos e tal. Então acredito que todos que estão conosco aqui, quem continuar até o final, fica até o finalzinho, porque vai aprender demais com esse cara. A gente, é legal essa conexão de ideias. E você tem uma história, e todo mundo tem um começo na vida, né? Então quem é o Júnior? Vai ser Júnior, né? Vai ser Júnior porque quem me chama de Wilson é só o pessoal da escola ainda. A professora que me chamava por último. Cara, o Júnior é um garoto que nem tu falou, pode ser entendido como humilde, mas é que pra mim não tem como ser diferente, né? E vim do rodeio, né? A minha família então era de Ascurra, fui pra rodeio, enfim, aquela coisa toda. Meus pais se separaram quando tinha 2 anos e eu fui um adolescente meio revoltado aí. Ficava imaginando, eu vou tentar até os 30 do jeito certo, se der errado, daí eu mudo, né? E deu certo, graças a Deus, tá tudo sob controle, fui aprendendo e me virando. Mas vindo de Indaial, depois, né, de rodeio, vim morar em Indaial com 18 anos, aqui no bairro próximo aqui da cidade, fui morar sozinho com 18 anos e comecei a trabalhar numa loja de departamentos aqui em Indaial. E ali foi meu primeiro emprego, e ali eu me desenvolvi como vendedor. Eu entendi que eu tinha um veio vendedor ali, né? Meu pai, ele já vendia carros e depois fiquei sabendo que ele tinha uma pequena imobiliária. Ele vendia casas e terrenos. Tem uma foto que a minha mãe me mostra hoje, ela tem assim, Zancar, o meu sobrenome é Zanella, né? Como todo bom italiano, né? E daí tinha assim, casas, terrenos e veículos. E daí hoje eu tenho uma garagem de carro, vou falar assim, uma startup que a gente tentou fomentar, acabou não indo da forma que a gente gostaria, eu e meu sócio. Mas ela está lá, parada, em stand-by, a gente está agora pensando em reativar ela para o segundo semestre e também tem as imobiliárias, né? Além de outros empreendimentos que eu acabo atuando, praticamente todos voltados ao mercado imobiliário, que é onde eu me encontrei, onde eu me achei, né? Quando eu saí lá de rodeio, vim morar em Indaial e daí comecei a trabalhar nessa loja de departamentos e virei um vendedor, acho que um bom vendedor, galguei alguns cargos ali e acabei depois começando a trabalhar numa imobiliária tradicional aqui da cidade. Não sei como é que é a política de nomes aqui. Não, aqui é tranquilo. Tranquilo. A imobiliária Rumo foi onde eu comecei a minha história, né? Em 2006, na corretagem. Não sabia nem o que era um rumo de um terreno, imagina. A imobiliária Rumo não foi fácil, né? A motinha, ganhei um capacete e a moto para poder angariar. Piquei essa cidade toda. Então, eu conheço muito Indaial, conheci mais. Hoje em dia tem vários loteamentos abertos, mas assim, continuo conhecendo bastante da cidade. Eu sempre me desenvolvi muito bem com números, com nomes. Eu sabia o número da ficha da pessoa da loja de departamentos. Nossa. O1, O2 e tal. Então, assim, eu sempre tive essa memória fotográfica. Isso me ajudou bastante.
com relação às ruas e tal, que é uma dificuldade dos corretores jovens, né? De conhecer e tem que conhecer, né? Se não conhecer a cidade, tu dificilmente vai se virar no ramo imobiliário de qualquer região. É 2 ramos, né? A política e o corretor que tem que saber as ruas de cor. Uber, vamos dizer também. Isso mesmo. Eu vim de Uber pra cá. Eu vi que o Uber, tu vais na Marechal Floriano? Sim, vou lá. Então, o Uber também é ligado. O Uber aqui já tá ligado. Já nas ruas. Todas as ruas de cor, né? Tu falou de político, né? Até a gente sempre brinca que o corretor de imóveis, ela é uma profissão que ela mescla um pouco da política, né? Da psicologia, de lecionar como professor, enfim. Então a gente acaba se desenvolvendo em várias áreas, apesar de eu não ser muito adepto à política, eu fico um pouco mais no meu canto, não me envolvo muito com política, mas eu entendo que o corretor de imóveis ele tem que ser um bom político também, né, para poder estar vendendo o seu peixe, enfim, e intermediando e aproximando e se relacionando com as pessoas ali, né, numa negociação, né. Então, além de ser um bom vendedor, ele tem que ser um bom político também para tem que ter um veio político, sim. No político, na melhor das análises, digamos assim, né? A política pura, né? Que é de se relacionar bem e de falar bem com os seus clientes, entendendo das necessidades, né? Entre outros tantos cargos aí que o corretor de imóveis desenvolve. Mas é interessante o Júnior contando a história dele, porque a gente sempre vai imaginar assim, pô, quando eu tava lá com 18 anos, tu traçava assim, teus objetivos, assim, cara, quando eu tiver com 30 anos eu vou ter plantado uma árvore, escrito um livro. A única coisa que eu entendia de vida era que eu queria que algumas coisas fossem diferentes de como tinha acontecido comigo, né? Muito por conta dessa questão da separação dos meus pais. Então tu imagina um garoto de 2 anos, né? Uma criança de 2 anos, vai se desenvolvendo na casa dos avós, apesar de muito bem criado. O que aconteceu? Eu sempre tinha aquela falta de recurso financeiro, então assim, eu venho de uma família humilde, morava nos fundos da casa do meu avô, e já não era fruto de uma relação aprovada por ele. Meu avô era delegado, meu pai era meio que o bandido da situação da história, né, que pegou a filha, né, e depois largou, né, enfim, aquela coisa de separação, eu e a minha irmã. Então a gente passou uma infância complicada, apesar de não ter faltado recurso, comida, enfim, saúde, mas a gente passou uma situação bem difícil, assim. Eu lembro que a minha história não foi fácil, né? Problemas familiares, era uma família grande, e isso depois foi se desmoronando e tal, e eu não fiquei lá naquela cidade, não fiquei lá em Rodeio, vivendo naquilo. Eu peguei as minhas roupas e vim embora, né? Vim morar com 18 anos pra cá e fui tentar fazer minha história. Então eu tenho isso muito dentro de mim, né? Quando eu estou desconfortável com algo, eu não consigo manter, eu tomo atitude. Então eu vejo hoje que a gente, movido pela coragem, a gente consegue, sabe, tu consegue buscar, tu vai atrás, é isso que eu falo sempre, né, dou o conselho, enfim, comento com quem eu vejo que está precisando de um conselho, cara, se a tua frase já começar, pô, eu tenho medo disso, né, então a gente tem que ser movido pela coragem, né, e essa coragem que me fez hoje ser um empresário de 11 empresas e ter 48 pessoas ao meu lado ou abaixo de mim, como abaixo, né, como colaborador, enfim, e ter números hoje bem significativos, né, e do nada, sem ninguém dar nada, né? Eu tive muito conselho. Eu sempre gostei muito de conversar com os mais velhos e sempre fui um bom ouvinte. E hoje até fico lisonjeado de pessoas me ouvirem, porque eu sempre fui o ouvinte, né? É bacana por isso que eu agradeço o convite. É muito legal essa conexão, porque com certeza a gente deve ter alguém em casa que se identifica com a tua história, né? Com algum momento, digamos, isso para ti, querendo ou não, foi um momento difícil da tua infância, gerou um trauma para ti, a tua história da infância, mas não foi um impeditivo para ti ultrapassar essas barreiras e chegar onde tu chegou. É legal conectar isso, porque com certeza alguém que vai nos escutar, ou no corte, ou nas redes sociais, vai se conectar com essa tua história, e por isso que é legal tu chegar aqui e falar. Tu é um bom ouvinte, mas tu tá falando uma coisa muito especial. Todo mundo, às vezes, as pessoas têm dificuldade de compartilhar as suas falhas, digamos, as suas fraquezas, né? As suas dificuldades. Todo mundo hoje quer estar na rede social, numa vida perfeita, tudo maravilhoso, foto instagramável, mas não fala de algo ruim que passou. E você chegou aqui, primeira coisa. Não tem estresse. Isso é muito legal, porque com certeza alguém vai se conectar. Com certeza. E através dessa conexão você vai transformar a vida de alguém, né? Legal, porque eu vejo essa rapaziada nova aí que está entrando no mercado, a gente acaba, né, conversando com muita gente, estagiário, corretor júnior, corretor sênior, enfim.
E as pessoas do dia a dia também, das outras empresas, e eu vejo que a geração um pouco mais jovem, né? Eu até tento me conectar com eles de alguma outra forma, entender qual que é a necessidade dele estar ali, qual que é a vocação dele, ou para onde que ele está olhando. Porque eu lembro, quando eu era mais jovem, então ali, né, com 18 anos, tinha vontades, claro que tinha, mas a gente tinha muita carga dos pais, do que tu vai fazer. Eu tinha essa carga muito grande de tentar fazer diferente do que foi o meu pai, digamos, então vem esse trauma, que tu comentou que para mim é um bloqueio, né, eu entendo como um bloqueio, que depois a gente vai desbloqueando, né, com o passar do tempo, e fazendo diferente, tentando ao menos, e isso, querendo ou não, foi o gás. Então esse foi o combustível. Qual que é o combustível? O combustível não é no meu caso não foi o amor, foi a dor, né? Então esse combustível que fez eu me alavancar. E esse combustível ele vem várias vezes. Ele vem numa decepção amorosa, ele vem numa briga com os pais, ele vem em traumas, ele vem numa saída de uma empresa de uma forma traumática. Então esses bloqueios eles serviram no meu caso para me impulsionar. Né? Então com isso hoje eu consigo, aquele negócio me desafie, né? Aquele se desafiar, né? Não necessariamente alguém te desafiar, mas você se desafiar, né? Para ter aquele perfil de atleta e não buscar a nota 7, buscar o extremo. E é interessante porque hoje nós vivemos numa geração meio que chorona, né? Tudo que acontece é uma depressão, eu tô triste, tô desmotivado, não acordei bem e tal. Então é interessante essa tua história, porque isso inspira as pessoas, né? E faz a gente refletir, poxa, cara, eu tenho duas escolhas a fazer, né? Ou eu vou aceitar isso e ficar no meu cantinho, ir pro canto do meu quarto, apagar a luz e me acabar ali, ou vou pegar isso como combustível e vou fazer uma virada na minha vida, né? Realmente, assim, Gemerson, agora tu falando isso, é algo que acontece quase que rotineiramente. A gente pega, assim, se desenvolve ou se relaciona com essas pessoas mais jovens, né? Então, com meninos e garotas e adolescentes, enfim, jovens, 20, 18, 22, 24, e a gente nota que, não sei, a minha geração, estou fazendo 41, né, sou de 82, e essa geração, não sei se criada pela nossa geração, essa nova geração, e daí tem essa coisa meio do politicamente correto, do mimimi, eu não vou chamar de nada para não gerar um rótulo, mas a gente entende que ou faltou algo, ou sobrou algo, e daí também a gente não tem uma receita. Eu tenho 2 filhas, eu não sei qual que é a receita, né? Mas, né, não quero aqui julgar, mas eu vejo no dia a dia que sofre muito. Por que sofre? Porque ela não usa esse combustível para ir para frente, para se impulsionar. Ela vai e daí já tem todas as desculpas possíveis, já aconteceram comigo já, de corretores, mas é que crise de ansiedade, depressão e não sei o quê. E assim eu vejo, cara, eu não tive esse tempo, né? Eu não busquei não foi essa a minha válvula de escape. Não digo que não tenha, que não exista. Talvez se eu tivesse vivido a mesma vida que essa pessoa viveu, eu ia agir da mesma forma ou pior do que ela está agindo. Né? Não é um julgamento com relação a essas atitudes, mas acontecem demais. E eu sinto que nos últimos 3 anos, assim, essa geração que está vindo para o mercado de trabalho, ela não sabe muito bem o que quer, ela quer viver experiências, mas para viver experiências tu tem que ter, tem que ser minimamente sustentável, tem que ganhar dinheiro para poder viver uma experiência, e daí no final a coisa não acontece. Então eu sou muito realizador, porque realmente eu abaixo a cabeça e trabalho, acordo cedo, durmo tarde, não tem mimimi, não tem jogo no computador, não tem crise de ansiedade, é pau. Entendeu? É mais ou menos por aí que a gente tem que ir, senão a gente não alcança. Mas dos empreendedores que são de sucesso, é esse o diferencial. Só que eu penso assim, né? A gente passa por isso e é uma questão, acho que, de tudo que a gente está inserido hoje no dia a dia. Da rede social, das pessoas que a gente está se conectando. Então, tipo, nunca é tarde também para te reparar, claro, parar, fazer uma autoanálise e olhar. Isso aí. Né? Porque quem está assistindo hoje, aqui, com certeza vai ter um momento para pensar assim, talvez em alguns momentos eu sou assim. Isso. E eu já digo, eu e o Gemerson conversamos muito, com o Nicolas também, em momentos a gente também se vê assim, sim, porque é normal. Você tá ali nas redes sociais, tu tá vendo alguém, daqui a pouco tu vê uma historinha, daí tu pensa, pô... um meme. Mesmo a minha vida não vai para frente, ou eu acho que eu não vou conseguir. A gente se prende muito. Então, por isso que a gente tem que buscar se conectar com pessoas que estão pensando diferente e indo para frente. Jonatas, agora tu pegou num ponto bem crucial. Essa conexão, até tu comentou, né, que acha que é natural. Eu acho que não é natural, eu acho que é comum. É muito comum, mas não é natural. Comum. O que eu vejo? Essa conexão com as pessoas é que falta.
Né? Então hoje tu não tá se conectando com pessoas. Provavelmente muitas pessoas não estão vendo online, mas talvez em algum momento vão ver. Se tocar, vão ver. Se não tocar, né? Se não ecoar nelas, não vão ver. E tá tudo certo, né? A gente tá fazendo a nossa parte aqui, né? O nosso pedacinho de mudança que a gente quer ver. Quinto entrevistado que fala... Quarto entrevistado que fala que o problema hoje em dia é a falta de conexão. Então todo o programa a gente termina no mesmo Tem que ser, com os outros seres humanos. tem que ser boas conexões, né? Por causa que muitas vezes a gente tá num ambiente de trabalho, tá num lugar, cara, que o cara tem gente muito negativa, tem gente que tá reclamando muito. Esses dias eu tava viajando e tal, e tava conversando com um corretor, inclusive, e ele tava falando que chegava um colega de trabalho dele, ia lá pra trás dele e falava assim, cara, reclamando que não vendia, que não isso, que não aquilo, e cara, isso dali não tava fazendo bem nem pra ele, que não é muito se importar com isso. Daí ele foi lá e jogou o real pra ele. Cara, tu vai acabar com a equipe inteira, cara, tu tem que parar de ser assim, ou tu para de ser assim, ou tu não vem mais pra cá, tu para de trabalhar. Deu um choque de realidade nele. Cara, tu vem aqui, tu só reclama disso, tu reclama que não tá vendendo, que tu não tá fazendo isso, que os outros estão vendendo, tu não tá conseguindo. Cara, pare de reclamar e trabalha, cara. Eu acho bacana que vocês estão fazendo um projeto aqui, já é o 5º episódio, já deu certo, né? Então isso está sendo o quê? Vocês estão fomentando material para essas pessoas se conectarem. Porque hoje eu não vejo se conectando muito com livros. Obviamente eu li alguns livros importantes na minha vida, mas também não estou tão conectado como gostaria, mas li e continuo lendo, inclusive. Mas hoje em dia o pessoal não lê tanto, não se conecta tanto com livros, não se conecta com pessoas, ou seja, tu está conectado, como tu falou, com a rede social. A rede social é importantíssima para trabalho. Né? Então, ao menos no meu ver, óbvio, né? Sempre falo do meu ponto de vista aqui, né? Então eu entendo que, claro, eu falo com um corretor e dizia assim, às vezes eu ponho uma musiquinha de rock and roll, às vezes eu ponho, mas é tudo relacionado ao nosso negócio. Eu sou um vendedor, eu durmo e acordo vendedor. Eu estou vendendo para vocês o que vocês querem que eu veja na minha rede social. E estou vendendo aqui a minha imagem, estou vendendo a minha informação. Então eu sou um vendedor. A rede social para mim é isso, não é uma conexão. A conexão é o que a gente está fazendo aqui. Conversando de uma forma bem intimista, né? E uma forma assim mais profunda sobre um assunto que de fato é importante e que vai talvez mudar a vida de alguém. Alguém vai olhar ali e pensar, putz, eu acho que é uma sacada interessante. Eu vou fazer tal coisa, talvez vou ler um livro. Leia Pai Rico, Pai Pobre Imóveis. Vai ler Homem Mais Rico da Babilônia. Então assim, tem vários livros que até podem me acessar, eu posso passar uma listinha que é o mínimo básico para ti poder hoje ser um empreendedor de sucesso. Sim. Isso aí. E é interessante essa questão da mentalidade, né? Que a gente fala aqui sobre mentalidade. E eu vejo muito o Júnior, esse cara forte e determinado para alcançar seus objetivos. E aí vem aquela pergunta, né? Até para quem tá assistindo e tal. Mas você sempre é assim? Tipo, sempre feliz, determinado, nunca você tá para baixo. E quando você tá para baixo, o que faz você dizer, não posso aceitar esse sentimento, não posso aceitar isso que a minha mente está falando, eu vou para cima porque eu tenho meus objetivos? Pergunta interessante, assim, até porque a gente nunca é 100% algo, né? Então hoje, depois a gente vai chegar talvez nesse assunto com relação ao movimento que eu faço parte, é um movimento que liga um pouco mais à filosofia estoicista, então eu entendo um pouco mais da vida e hoje eu consigo ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente. E com isso eu também consigo ser um cara mais tranquilo que me automotiva. Obviamente, tem dias que a gente não quer sair da cama para ir para academia às 6 horas da manhã, que foi o caso de hoje, mas daí tu vai ao meio-dia. Né? Daí eu vou ao meio-dia. Né? Tem dias que dá um negócio errado, mas tantos negócios já deram errado, então é só mais um, vamos para frente. Então eu já passei, ao menos no trabalho, eu já passei por muita coisa. Então dificilmente me pega de surpresa. E quando pega, opa, legal, é mais um aprendizado. Então, se a gente analisar o entendimento do mundo empresarial como um aprendizado, sempre tu vai aprender algo, né? Então, a gente sempre vai tentar abordar aquele erro e gerar uma melhoria contínua. Também aprendi isso ao longo dessa gestão, né? Que a gente vem aplicando já desde 2015. Então, existem algumas ferramentas que a gente está usando, eu já venho usando há tempo, para melhorar tanto essa questão emocional como a questão ali do dia a dia, do empresarial, do auto-engajamento. O que tu busca hoje? Um colaborador que auto-engajado, né, que faça tudo sozinho, mas precisa ter um líder que faça isso também. Então, como eu vou cobrar algo de alguém que eu não consegui aplicar ou que não é aplicável? Né? Então, realmente, eu sou um cara... Às vezes eu fico estressado. Estressado, sim. Estressado por quê? Porque a gente, às vezes, quer extrair algo e não está naquele tempo. Né? Então, por esse motivo, eu ia chegar no segundo item. Conexão com o ser humano e conexão com a natureza.
Se você não se conectar com o que funcionou durante esses milhões de anos, como é que a gente vai querer fazer alguma coisa certa? A única coisa que deu certo nesse planeta todo foi a natureza, por tantos e tantos anos. Então a gente tem que se conectar com pessoas, com os outros seres humanos e se conectar com a natureza. Em algum momento na tua vida tu vai ter que pensar nisso. Então daí tu tens lá eu tenho a minha empresa, com os meus colaboradores, que faz um número X, tu me pediu do número antes, né? Mas não adianta eu dar uma meta para essa empresa se eu não fizer o que está no meu controle. Então, voltando sempre para ti. O líder sempre tem que trazer para si, né, o desafio. Então, comparado à natureza, eu vou plantar um pé de laranja, eu não vou mandar o pé de laranja me dar 10 laranjas em 20 horas e aquela coisa, como fosse uma meta, né, inorgânica. Então, organicamente falando, eu vou fazer tudo que tiver no meu controle. Eu vou plantar ela da melhor posição solar, eu vou colocar o humus, eu vou preparar essa terra, eu vou cuidar com os bichinhos, eu vou cuidar dela ali das intempéries e talvez ela vai me dar 10 laranjas. Talvez não. Eu vou ter que lidar com isso. Então, se a gente sempre se aproximar mais da natureza e ver o que está dando certo lá e tentar de alguma forma aplicar isso na tua empresa, pode ter certeza que vai dar certo, já está dando. Né? Então, mas isso é um assunto talvez para o nosso nosso próximo episódio. Aquele negócio, né? O cara faz o que está no controle do cara, né? Se der certo, é um bônus. Se der errado, só aprende e faz de novo. Isso aí. E a maioria das coisas não estão no nosso controle. Não. E daí quando não está no teu controle, daí tu aperta o foda-se. A gente estava conversando hoje à tarde sobre isso, né? É verdade. Algumas coisas não estão no nosso controle, que acontecem na nossa vida. E quando é aquilo que você causa, né, foi uma ação sua e por conta dessa ação aconteceu algo negativo, aí você, nossa, beleza, eu errei, né, eu agi dessa forma, errei, na próxima eu corrijo o meu passo ali, conserto e tento trazer um resultado positivo. Melhoria contínua. Mas muitas vezes acontece algo que não está no seu controle, você não estava esperando. E aconteceu. Então, essa inteligência emocional, né, de aprender a lidar com aquilo que não dá certo, conforme você estava pensando, é o que a gente está conversando aqui, que a maioria das vezes essa nova geração, né, que a gente está nessa transição, né? Nós somos trintões aqui, né? Essa nova geração. Nós somos. Tirando o Nicolas, que é uma análise. O Nicolas ele é mais jovem, né? É. Tu faz uma análise muito perfeita. E sabe por que a gente se frustra? Porque a gente tem uma exigência. Se tu tiver uma preferência, tu já não vai ficar assim, com esse mimimi. Ah, cara, Nossa, mas olha aí. tu tem que se transformar uma exigência numa preferência. Cara, eu prefiro que ninguém buzine pra mim no trânsito. Mas, se buzinar, não é o fim do mundo. Se tu, né, trazendo por outro lado, cara, eu odeio, eu não suporto que o cara buzine, tu já tá levando toda a tua atenção lá em cima. Sim. Isso é no dia a dia, em qualquer lugar, é lá com o amigo do trabalho, lá do teu parceiro. Então, é algo que a gente tem que ressignificar dentro da gente. Por quê? Porque o que está no teu controle é você ressignificar dentro de você. O que vai vir do mundo, do universo, o que outro vai trazer para ti, não está no teu controle. No máximo, algumas situações estão sob a tua influência. Então, beleza, tem algumas situações que estão sob a tua influência. Tu vai lá e tu vai abordar, tu vai tentar fazer uma abordagem, dar um feedback para aquela situação. Quando faz isso aqui, eu me desconforto com isso aqui e tal. Tu vai tentar, mas não é uma garantia que vai dar certo. Então, daí tu baixa o teu nível de exigência para o universo e automaticamente tu deixa de mimimi. É mais ou menos por aí. Que lição, hein? Olha, eu só tô imaginando os cortes aqui. Pessoal, para conectar pessoas, a hora passa muito ligeiro, né? Então a gente tem que também aqui não poder deixar de falar das pessoas que apoiam essa iniciativa que é o AgitaCast. E essa missão é do Nicolas de falar dos nossos patrocinadores. Isso aí. A gente tá aqui com o Storm o energético Storm. Ele acelera aqui o nosso processo, ele ajuda muito a gente no nosso dia a dia, tanto no dia a dia, tanto no programa, e ele tá aqui ajudando a gente tanto monetariamente, tanto com esse drink aqui, com esse energético, pra gente ficar mais agitado, pra gente conseguir inspirar mais as pessoas, pra gente conseguir falar mais rápido, pra gente conseguir fazer tudo mais rápido. E eu gosto sempre de citar aqui que a gente tem que honrar quem apoia as ideias. O seu César apostou na gente, foi o nosso primeiro parceiro do programa. E todo convidado que vem aqui sempre elogia, né, o energético, porque o seu César é um cara que apoia os empreendedores e todo mundo sai fã do energético. Obrigado, seu César. Ele muito sempre obrigado. assiste do começo ao fim. Merece essa honra. Obrigado, seu César. Muito obrigado. E temos também o sorteio da noite, Nicolas. Quem gosta de comer pizza, de comer churrasco,
fica atento aí, que vai ser uma pergunta valendo um rodízio aqui na Trevo Churrascaria. E, cara, fica de olho, cara. Presta atenção, por causa que vai ser uma pergunta difícil. A gente prestar seleciona atenção. aqui. A gente sempre seleciona uma pergunta e normalmente dá umas treta ali, né? Porque então fica ligado, a pergunta é difícil mesmo, porque é para prestar atenção no conteúdo. E outra, né? A gente tá falando do rodízio lá na churrascaria Trevo, então não é qualquer rodízio, né? Tem que, É top, essa tem eu que já valer a aprovei. pena, né? Aprovei os 2 patrocinadores. Já. E aí, Muito bom. quem tá lá na churrascaria Trevo, que participa, que está lá no rodízio, sabe que é muito bom, que é o melhor rodízio. Então vale a pena. Obrigado também o Edinho, que tá ligado, já mandou uma mensagem, disse que gostou aqui da nossa conversa. Meu cliente. Obrigado a todos que apoiaram. Esse cara. Aí vale a pena. Então, fique ligado que logo nós vamos ter, no final do programa, o sorteio da AgitaCast. Quando você disse aqui que 18 anos, você era de rodeio, mas você não nasceu, apesar, eu até tenho eu discordo disso, mas você não nasceu empreendedor, apesar que a gente já nasce com essa veia empreendedora. Mas primeiro você teve um trabalho, né? Você foi funcionário, eu vi ali na tua história, e foi dali que eu acredito que foi crescendo esse teu desejo, né? Não, eu tenho a obrigação moral de chamar a atenção para essa situação, que de fato o meu primeiro emprego e único, né, que foi ali nessa loja de departamentos aqui de Indaial, com o empreendedor nato, seu Álvaro que me deu as diretrizes ali naquele momento para se tornar um empreendedor. E depois, obviamente, eu sempre fui buscando, até isso é bem bacana falar, por conta dessa ausência paterna, eu sempre fui buscando nas outras pessoas, nas outras figuras masculinas da minha vida, seja o chefe de escotismo, um professor de matemática, um professor, um diretor de escola, e esse meu patrão, eu sempre fui buscando essa referência paterna. Então eu fazia uma conexão forte com essas pessoas. E daí depois sócios como o Sérgio. Então eu tive alguns sócios também que foram muito importantes na minha vida, mas isso ao longo do tempo. Eu sempre busquei essa referência paterna até eu estar apto a ser então o pai das minhas filhas, né? Então é onde o bloqueio acaba se desfazendo, né? Então isso a gente tem que trabalhar. Infelizmente não pude trabalhar com psicólogos, mas tentei na literatura buscar, né, a solução para os meus problemas, para os meus fantasmas internos, né? Então a gente não nasce empreendedor. Eu nasci em Ascurra, na verdade, fui registrado em Indaial, foi uma baguncinha ali. Nasci em Indaial, fui registrado em Ascurra, na verdade. Morei em Rodeio, Timbó e depois em Indaial com 18 anos. E eu não nasci empreendedor. Depois desse trecho ali que eu trabalhei nessa loja de departamentos aqui em Indaial, eu fiz farmácia, porque na época a farmácia é o que dava dinheiro. E a minha professora, minha família toda, por parte materna, todos são professores. A minha avó era inspetora, que é um cargo que hoje não existe mais. Nicolas, tu não sabe o que é isso. Ela inspecionava as escolas da região, né? Tinha uma em Indaial que pegava essa região, ela de Rodeio que pegava toda uma outra região. E todos eram professores, e eu fui o único que não fui professor. A minha irmã também, todos das 3 gerações, todos eram professores. E eu busquei então esse veiozinho ali na química, que eu gostava muito de química, biologia, e passei, né, fui para o Colégio Energia, ganhei bolsa para estudar no Colégio Energia. Depois acabei passando lá na FURB, na época a gente tinha que passar, né? Hoje em dia eu acho que meio que é mais de boa, mais tranquilo, através do Enem. E fiz quase todos os semestres, mas tive que parar porque era caro e era semi-integral, então tu não tinha como trabalhar, era todo dia de manhã e alguns dias à tarde. Então num primeiro momento eu fiz o artigo 170 da bolsa e tal, eu fiz algumas pesquisas internas para baratear, daí consegui tocar 1 ano e meio, depois parei 1 ano e meio, daí voltei mais por dois semestres e eu fui obrigado a trancar de vez. E nunca mais voltei. Ainda está pendente. Eu não deixo nada pendente na minha vida. Provavelmente estou esperando minhas filhas, né? Se as minhas filhas quiserem fazer farmácia, eu volto lá e me formo com elas. Até me arrepia aqui. Eu não paro. Eu já vi muitos amigos meus começar a tocar violão e parar. Começar a jogar futebol de salão e parar. Não, que tu vai ter que ser um jogador de futebol, mas tem que aprender. Né? Vai tocar violão, que toque. Vai fazer uma faculdade, que termine. Eu não digo também que se você escolheu de forma errada lá no início, que não faz sentido para ti, tu tens mais a que trocar. Mas faça complete o curso, né? Então vai ler um livro, termine o livro. Então esse negócio de parar pela metade é um problema sério. Porque é assim no teu dia a dia. Daí tu procrastina, daí tem várias situações que vão fazer sentido para vocês se vocês começarem a pensar assim, pô, é uma questão organizacional.
né? Eu sempre falo, organizações orgânicas, elas começam com organização. Se tu não se organizar, e para organizar tu tem que ter começo, meio e fim, organizar tempo, organizar a vida, organizar tudo. Então, esse desafio sempre de começar e terminar. Farmácia não terminei, então isso está lá latente. Talvez as minhas filhas façam. Se vierem fazer, eu vou lá e completo. Senão também vou deixar quieto essa aí. Essa eu passo. E da farmácia, então, eu acabei assumindo uma danceteria aqui na região. Depois mais uma, então eu tive 2 danceterias junto com a minha, à época, namorada, hoje esposa. E quebrei. Isso eu acho que talvez é o ponto mais primordial para quem está nos ouvindo. Eu quebrei com 24 anos de idade. E isso é o que mais me orgulha. Eu sempre falo, pô, mas Júnior, tu vai falar lá no podcast que tu quebrei. Mas quebrei feio. Fiquei devendo na época, e por volta aí de R$1 milhão. Estamos falando de 2006. Isso é muito dinheiro, né? Fiquei devendo o banco. Graças a Deus não fiquei devendo nem o cara do gelo recebeu, o cara que me fornecia copo recebeu, da bebida recebeu, todo mundo recebeu porque eu paguei com o que eu tinha. Até a televisão de casa eu paguei e fui morar com o meu pedreiro. O meu pedreiro foi a única pessoa que ficou além da minha família do meu lado. O meu pedreiro, eu falo, hoje ele é meu pedreiro. Na época ele era o limpador de banheiros, né? Então tá aí, se o Bento estiver ouvindo, o Bento e a Mary, se eles estiverem ouvindo, eles, né, cuidavam na época do almoxarifado ali, cuidavam do banheiro para mim e tal, naquela época. E eu fui morar com eles, né? Fui morar com eles nesse momento de quebra ali, onde eu, de fato, deu ruim, né? Nossa. E dali adiante, graças a Deus, né, entrei no mercado imobiliário, já liquidei todas as minhas contas aí no primeiro ciclo já. Eu sempre divido, isso também é outra dica importante aí para a audiência, eu sempre divido a vida em ciclos, né? Ciclos de 5 anos, então em 5 anos você quebra, em 5 anos você tem sucesso. E eu naquele momento estava findando um ciclo, estava finalizando o ciclo de 5 anos e iniciando um novo ciclo de 5 anos, né? Então ali eu quebrei e ali eu comecei na Imobiliária Rumo como funcionário e daí a história para frente a gente pode contar. Tivemos um problema técnico, pois é, mas deu certo. Em que momento que... Acertou. Não, a voz saiu, só gravou a imagem, então, tá tudo certo. Então ouviram, tá vendo, quebrou até o link ali. Não, é porque eles pensam, pô, Júnior, mas como é que foi assim pra te sair? Tu era dono de 2 danceterias e tava tudo certo? Não tava tudo certo, né? Danceteria é algo que, de coração, pessoal. Quem tiver danceteria aí hoje, me desculpe. Nós temos 300 padarias, não sei quantos mercados, e tem uma danceteria na cidade. Hoje nem mais uma tem. Tem não sei. A conta não fecha. Eu tinha 1000 amigos, Jonatas, toda semana. Quinta e domingo, batendo nas minhas costas assim, ó. Eu abria de quinta e domingo. E sábado depois lá em Benedito Novo. Era em Indaial e Benedito. Um monte de amigos eu tinha, 1000. Toda festa, 500, 600 e tal. E no final sobrou o meu bom parceiro lá, o Bento e a esposa. Fui morar com eles, a minha namorada agora, a esposa, minha mãe, enfim, 2, 3 amigos. É aquela história de contar nos dedos, né? E tá tudo certo, né? Foi o momento, era 24 anos de idade, tá tudo certo, quebrei no momento certo. Por quê? Porque dali foi mais um momento de impulsionamento. Ali eu me impulsionei novamente, conheci outras pessoas, comecei a jogar pôquer para ganhar dinheiro. E daí o mundo do pôquer me trouxe outras pessoas, que no mundo do pôquer tu acha muitas pessoas bacanas, e conheci também na época o Sérgio. E daí o Sérgio falou, não, eu vou conseguir um emprego para ti numa imobiliária. Daí, eu pensei, cara, eu tava andando de Eclipse 95, isso era em 2000, um carro de 10 anos, era um baita carro, como se fosse um Porsche hoje, e com muito dinheiro, e de repente arranjar um emprego de R$1.000 na época, né? E para andar de moto, porque eu não tinha nem mais carro, perdi tudo, com uma dívida enorme. Falei, bora, pau, vamos. E foi lá que eu comecei, na Imobiliária Rumo. Então a imobiliária que eu comecei como funcionário no mercado imobiliário, que abriu as portas do mercado imobiliário, não tinha nem célula de venda. A gente teve que construir essa célula, era só locação. E ali hoje, depois de alguns anos, a gente veio a comprar. Então hoje, por isso que a Rumo é o meu xodózinho. A Rumo, eles falam, tu comprou a Rumo, vai se fechar a Rumo, porque tu tens a líder imobiliária, vai se fechar. Não, pelo contrário. Vamos deixar a concorrência perfeita e pau, porque eu tenho um apreço especial por essa imobiliária. E tem 40 anos, né? 39 anos. Eu vou ser obrigado a quebrar aqui, por favor. Porque eu tenho uma pergunta que tu falou aqui, que deixa pela metade, você começou a aprender e tal. E o Ed Trapazoli, ele tem uma dúvida. Ele disse assim, pergunta pro Júnior se ele aprendeu a jogar CS. Olha, eu nem vou falar nada, né, Ed? Camper.
O Ed era um camper. É. Jogava e jogava muito bem. Eu adoro jogar CS. Eu também, CS eu já joguei Age of Empires, é assim que se fala. Eu joguei com o Ed também. Inclusive tá me devendo mais um jogo desse, né? Eles ficam só prometendo, mas eu acho que como eles perderam, eu sou da época das Lan House, né? Foi na época que explodiu a Lan House, era a época que eu tava aí, né? Foi nessa época aí. Como eles perderam, eles ficam nessa aí de fugir, de agendar de novo, né? Mas eu tô te desafiando aqui, Ed, a próxima LAN de Age of Empires. Aqui, pergunta aí, Jonas, se ele já não morou em Ascurra. Chegasse a morar em Ascurra? Eu morei em Ascurra até os 2 anos. Daí deu enchente de 83, né? Deu 80 eu acho que foi por aí, 85, não lembro. E daí, nesse momento que teve a enchente, foi mais ou menos que casou junto com a separação dos meus pais, e eu fui morar com meus avós maternos em Rodeio. Mas morei sim, estudei lá no Colégio São Paulo. Aliás, antes disso eu estudei no Colégio Domingos Sávio, fui expulso, depois fui para o Colégio São Paulo, fui expulso também. Eu nunca fui um bom aluno em comportamento, eu era muito revoltado. Porém, nas notas, graças a Deus, eu sempre tive notas boas. Daí a minha mãe falava, ela ia lá, assinava o livro negro trocentas vezes, ia lá, tá, mas qual que é a reclamação? Não, mas as notas tá tudo certo. Não, o problema é o comportamento. Então eu era um adolescente muito revoltado, e isso só foi se corrigir ao longo do tempo. O Rubens Studnik, ele pergunta para o Júnior, conselho para adolescentes, estamos vivendo conectados às redes, mas o que o adolescente e o adulto, o que fazer, o que podem fazer? Tu falou do jogo, e agora essa pessoa, qual é o nome dele? Rubens. O Rubens, ele pediu um conselho, né? Provavelmente é um pai, enfim. É um pai. O que eu vejo? Eu só consegui me desenvolver ainda mais como empreendedor quando eu vendi o meu videogame. O meu PlayStation na época 3. Então, de coração, assim, eu amava jogar CS, a gente montava passava a madrugada jogando. Sim. O meu sócio hoje da construtora, ele era o dono de uma lan house. Então, eu amava isso. Só que, apesar de tu gostar demais, eu não tenho hobbies, né? Então, deixar claro que no momento que tu quer acelerar, tu quer alavancar, tu precisa largar a mão de tudo que é distrativo, certo? Distrativo, né? Distrair é se trair. Certo? Então não vamos se trair, pessoal. Se vocês têm um objetivo claro e preciso, vocês têm que abaixar a cabeça e dali. Não tem outra situação. Vocês têm que pegar e fazer o que tem que fazer. Tem que fazer o que tem que ser feito. Então, o conselho para adolescente conectado. Cara, estás ganhando dinheiro? Não. Então desconecta. Não tem. Então, né, ou tira. Daí tem 50 milhões de formas. Tu pode, põe um despertador e não sei o que, e bloqueia, e limita ou bloqueia, né? Limita ou bloqueia. Mas no final do dia, dificilmente tu vai conseguir desconectar um adolescente. Então tente transformar isso em algo que seja produtivo. Eu estou vendo muitos desenvolvedores, eu vejo às vezes o canal do YouTube do Ei Nerd, que fala muito de fazer curso e tal. Então, ao menos tente direcionar essa conectividade para algo lucrativo, porque infelizmente jogar não é lucrativo. E não é nem falar só lucrativo de grana, estou falando de lucrativo de forma de experiência, de ganhar experiência de alguma forma, né? Aprenda então a fazer o que vocês estão fazendo aqui, olha que maravilha isso aqui. Né? Então, tenho certeza que aqui a maioria era nerd, talvez, né? Então, é muito bacana, né? Entender, conhecer de equipamentos e vai... Eu vejo que as pessoas comentam, passe 1 hora por dia com alguma coisa e no final de um ano tu vai ser um pós-graduado. Então, os caras estão conectados ali. A minha filha de 8 anos está conectada, só que daí eu estou tentando levar para esse lado mais do desenho, do artístico dela, né? E a gente está conseguindo, mas é um desafio. Não estou dizendo que não é o desafio da nossa geração, inclusive, essa conectividade exacerbada. Daí volta de novo na conexão com o ser humano, na conexão com a natureza. Certo? Então é aí onde sempre volta no mesmo lugar. O marido Dimas comentou aqui, né, que é verdade, que as pessoas estão muito no celular. Sabe, tem um provedor de internet que ele dá o tanto de tempo que tu fica jogando. Meu Deus. Diário. Daí ele depois ele dá um relatório. E ali eu ficava até meio com raiva. Mas foi ali, porque eu acabei pensando, eu tô passando muito tempo. Porque um dia ali é 300 e poucas horas. Daí eu pensei, 300 e poucas horas. E eu ainda luto contra o celular, contra o jogo. Porque acaba sendo um vício. A nossa geração foi muito impactada por isso. Pois é. Mas eu sempre tento agora mudar, porque é normal. A gente sempre vai ter algo que a gente se conecta mais. Eu estou tentando mudar, como você disse, para algo que vai ser lucrativo,
para minha vida. A Vanessa Adams, ela disse que ela e a Karen estamos na escuta, elas estão escutando, disse o chefinho. Tem chefe índio, né, Vanessa? Eu já te falei isso. Né? A Vanessa é uma grata surpresa. Assim, eu sempre tive o entendimento de criar corretoras de imóveis. Eu estava tendo uma dificuldade e graças a Deus hoje eu tenho a Vanessa, que é uma baita corretora. Entre ela tem outras, né? A Lene, a dona Hilda, a Carol, eu até vou esquecer aqui, são várias, né? Então, ela é uma grata surpresa na corretagem. Hoje eu não falei, mas eu sou proprietário ou sócio proprietário de 4 imobiliárias, uma em Pissarras, uma em Porto Belo, 2 em Dayal, e eu já treinei mais de 73 corretores. Então, esses 73 corretores, muitos estão comigo ainda hoje, em torno de 20, e alguns já se tornaram proprietários de outras imobiliárias, ou, né? Só um que saiu da profissão e virou cozinheiro. E legal. Que legal. Foi pro ramo alimentício e tal. Fiquei bem contente. Até é um baita empreendedor. Tem que chamar ele aqui também. Depois eu te passo o contato. Então a maioria se deu muito bem. Então da mesma forma que eu aprendi, e eu aprendi a ensinar. Então daí volta também naquela questão de eu ser de família de professores. E isso me ajudou muito na didática. Então eu acho que eu tenho a mão, eu consigo ver essas questões do aprendizado dessas pessoas da forma que vem. Claro, muitos não se desenvolveram como corretores e daí não passaram da experiência, ou não passaram de corretor júnior para corretor sênior. Mas eu treinei 73 corretores de sucesso. Então, eu me sinto extremamente grato e eu acho que eu contribuí bastante para o mercado imobiliário nesse sentido. Né? Às vezes as pessoas vêm com aquele pontinha de maldade, pô, mas como é que tu se sente? Tu tem 7 imobiliárias em Dayal hoje que se tornaram com ex-funcionários da Líder da Rum. Falei, cara, que bom que eu contribuí para trazer bons profissionais para o mercado. Em algum momento da vida daquele profissional, eu fui importante, né? E talvez isso ninguém fala ou ninguém conta. E tá tudo certo, essa é a vida. Eu baixei a alta rotatividade de colaboradores, né? De colaboradores e de prestadores de serviço quando eu mudei a gestão da empresa, lá em 2015. Quando, através do processo de coaching, eu conheci o Instituto Movimento Orgânico, que daí, como eu comentei, talvez seja o assunto para um próximo bate-papo. Uma gestão diferenciada. Nós estávamos conversando aqui antes. Hoje eu estou monopolizando a conversa, né? A gente sempre conversa aqui. Não, mas nós não pode monopolizar, mas hoje está comigo, eu estou muito empolgado. Você tem várias imobiliárias, você não tem só aqui em Dayal. Isso é uma coisa que é legal. Essa questão da conexão, né? E aqui eu vejo que em Dayal a gente tem uma questão muito forte desse problema de conexão, de parceria, né? Mas você está em Itapema? Eu moro em Porto Belo. Em Porto Belo. Tem imobiliário em Porto Belo. Em Porto Belo. Isso é característico lá também ou é uma coisa mais... O corretor de imóveis, isso daí a gente tem que voltar para a base. É que sempre tem um assunto um pouco mais profundo. Competição e colaboração. A partir do momento que você está num ambiente competitivo e tu joga competitivo também, é onde tem todo essa bullshit, todo esse problema, né? Então, se tu trabalha de forma colaborativa num ambiente competitivo, tu ainda consegue sobreviver, que é o que a gente faz hoje. Então, através de núcleos setoriais, que é onde eu faço parte aqui em Dayal, estou coordenador no momento. E o Stefan, que é meu sócio lá na Líder Porto Belo, estava coordenador lá de Porto Belo, mas está envolvido também. A gente começa com imobiliárias, por exemplo, que vem da base da parceria, que é o caso da Remax, que é uma parceira. Então a gente começa a trabalhar, né, de forma colaborativa e consegue atuar, mesmo que pequeno dentro de casa, daí tu vai aumentando para os parceiros mais chegados e sim, tu consegue mudar o mercado, mas em geral é muito competitivo e a competição não é boa para nenhum tipo de ambiente profissional, certo? Nenhum tipo de ambiente, na verdade. Não é natural. O ser humano, a essência do ser humano é colaborativa, não é competitiva. E sempre que tu brigar contra a tua essência, tu vai ter resultado negativo, né? Emoções negativas e um monte de problemas. Então, os corretores de imóveis, a grosso modo, são sim competitivos e isso faz com que eles percam. Todo dia eles estão perdendo tempo, estão perdendo dinheiro. E se eles agissem de forma mais colaborativa, se unindo de forma cooperativa e colaborativa, eles vão ter resultados maiores. Isso que a gente faz nas empresas da gente e a gente tenta atrair os demais para que façam também. Não é à toa que vocês cresceram de forma absurda, né? E até aproveitando isso, né, que o Jonas falou, que você está morando em Porto Belo e que você agora tem imobiliária lá em Porto Belo, em um olhar de investidor, né, o que te fez ir para o mercado lá na praia, o que te fez, se que é que você pode falar, né, o que te fez entrar no mercado imobiliário lá em Porto Belo, no setor da praia lá?
para mim, assim, em geral, Jamerson, são números, né? Então, os números do litoral são números a nível Brasil, certo? Então, tu tens lá, tu tá do lado, a menos de 3 minutos, é a distância que eu tô do meu apartamento até o colégio da minha filha, que é Itapema, tá a 3 quilômetros. E tu estás no segundo metro quadrado mais caro do Brasil. Né? E tá aqui, é 1h15, 1h20 daqui. Então, né, depois de duplicado esse número, hoje em dia é 1h30, 1h40. Então, não tem por que tu não ir. Eu já investia lá, né? Eu já estou desde 2015, eu já tenho imóveis lá, comprava e vendia, mas muito de boa, muito tranquilo. O meu negócio sempre foi em Indaial. E talvez eu perdi muito tempo nessa região. E por que eu digo perdi tempo? Porque eu perdi tempo do ponto de vista investidor. Você como investidor, você tem que buscar o quê? Tem que buscar onde os números estão. Né? E tu tem que buscar lá e tem que, obviamente, né, depois de ler o Pai Rico, Pai Pobre, tu vai entender também que tu tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma lista de peritos. Então é toda uma base. Eu estava montando a minha base para estar lá. Tudo foi pensado. Né? Em algum momento eu já não estou mais lá, eu já estou em outro lugar. Entende? Mas isso tudo vai vir na hora certa. Então, os números estão em algum lugar, você tem que procurar ele através de peritos. Se você não tem os peritos, você tem que se desenvolver como perito. E Pissarras a mesma coisa. A Líder Porto Belo está fazendo 3 anos, Líder Pissarras foi um desejo de alguns outros corretores que eram meus corretores e se tornaram meus sócios. Isso é até comum no tipo de gestão que eu tenho, horizontalizada e mais orgânica, que é trazer corretores de imóveis com mais tempo de casa, para além de ser os professores dos mais novos, eles serem eventualmente meus sócios, né? E é o que está acontecendo. Hoje não é o júnior. Vocês aqui em algum momento até exacerbam, obviamente, o convidado, porque faz todo sentido. Mas o júnior não é o júnior. O júnior são 48 pessoas envolvidas, né? Do lado, abaixo, como eu comentei antes, né? Entre funcionários, sócios e colaboradores. Graças aos meus sócios, eu tenho hoje 22 ou 26 áreas de loteamentos fechados em execução aqui na região, através da Viva Loteadora, que é uma baita de uma empresa que está explodindo, vocês vão ouvir muito falar dela ainda, nos próximos meses ou anos. A IM7, que é uma consultora que está fazendo mais de 200 apartamentos, e que é outra linha de sociedade. Tem as imobiliárias, né? A gente tem o Casarão Café Cowork, que é minha menina dos olhos, que é um coworking na cidade de Indaial, que é um espaço para mentes inquietas, maravilhoso ali no centro. Então tem várias iniciativas, eu vou esquecer aqui, não posso esquecer. A Só Engenharia, que eu abri recentemente também, que é uma empresa de engenharia, também está despontando. Então tem várias empresas e várias pessoas que fazem parte desse contexto. Né? O Júnior não é nada sem essa estrutura, né, que tem por trás, de colaboradores, de sócios e da gestão. A gestão é o que faz eu estar todo dia contente e feliz para acordar de manhã e fazer a minha pauta de reuniões semanais, porque é pauleira. Tá? Tu tá em todos os lugares e gerir isso tudo é corrido, então tu tem que ter uma agenda muito fechadinha, tu tem que ser organizado. Né? E não tem muito tempo para mimimi, para estar tristinho ou estar depressivo. Tu tem que trabalhar o teu lado emocional também, que foi a primeira coisa que eu fiz. Eu achei legal que tu tem um modelo de negócio, depois de um tempo que o cara fica, tu acaba fazendo essa sociedade com uma pessoa, né? E esses dias eu estava vendo um negócio que a maioria das pessoas grandes, ela tem um carrão, mas a maioria dos funcionários, dos colaboradores que estão há mais tempo não tem um carro tão bom assim, né? E daí eu entendi que isso dali é uma mentalidade de império e uma mentalidade de reino, é onde você tem um carrão, mas teu sócio também tem um. Todo mundo que vai chegando lá, ela aprende, ela vai subindo e ela vai crescendo. E quando ela tá lá nas patentes, nos cargos mais altos, elas também têm carro, elas também podem ter uma condição boa, bacana, igual a do seu... É uma forma de analisar, né, Nicolas? Assim, eu não me agrada muito esse entendimento de subir, de chegar lá, de subir e do carrão. Por quê? Daí deixa eu te explicar. Né? Nada contra o teu entendimento, pelo contrário. É só porque no nosso tipo de gestão, no meu entendimento, não tens o que subir, porque tu estás todo mundo no mesmo plano. Então nós somos todos horizontais ali. É mais tempo de empresa e menos tempo de empresa. É isso aí. É só isso. Certo? E se você quer virar dono de uma unidade, no caso, quer abrir, cara, tá tudo certo, vamos juntos. O que eu gosto, o que eu acho bacana é a gente vai junto. Ou não, tá bom do jeito que tá tudo certo. Ou não, quero abrir a sua, beleza, vai também. Então, isso é tudo muito livre, a gente não tem como segurar esse tipo de situação, entende? Claro, eu gostaria que eu tivesse a mesma equipe há 10 anos, porque o resultado é outro quando tu tens uma equipe coesa por mais tempo. Porém, isso é algo que não está no meu controle. Sim. Mas eu faço tudo que está no meu controle sob a minha influência para que fique. Né? E esse desafio que a gente enfrenta todo dia. E daí a questão do carrão. Engraçado falar isso, eu troquei de carro semana passada. Foi o primeiro carro zero que eu comprei em 41 anos. Então não é algo que me apetece. Claro,
Poxa, eu tô indo de Porto Belo a Indaial toda semana. Então eu preciso de um pouco mais de segurança. Talvez foi esse motivo que me levou. Mas tu tens que chegar com um carro bom pro teu cliente. Cara, quando a gente quer trocar de carro, a gente acha 50 milhões de desculpa para trocar de carro. Mas tudo bem, ajuda um pouco no status? Ajuda, beleza. Faz parte do style life que a gente tem que vender de corretor de imóveis. Eu não gosto muito disso, mas faz parte. Beleza, eu troquei de carro. Mas não é algo que a gente deveria estar se preocupando, né? Mas faz sentido que todo mundo possa desfrutar dos mesmos receitas, né? Do que tu tem. Pô, tu tá gerando uma receita, então tu tá... E o corretor é muito isso. O corretor é renda variável, o corretor ganha junto. O corretor que se associa a uma imobiliária, ele ganha junto com a imobiliária. Então todos ganham, né? Então é bacana, é por isso que eu sou muito movido pela justiça também. Então essa justiça na forma de divisão de lucros, que é meio a meio, é muito massa, entendeu? Todo mundo ganha junto. E se ninguém ganha, entende? Daí, porque hoje tu tem uma empresa com custo fixo e com renda variável, é morte. Então a gente tem que sempre tentar baixar o custo fixo da empresa e daí sim tentar transformar ele em mais variável possível, porque a tua renda é variável e o que está variável não está no teu controle, né? Isso. Eu falei carrão só de uma Não, tá tudo certo, Nicolas, eu faço questão aí de trazer as informações para o pessoal também ter esse entendimento, entende? Sim. Porque você representa uma geração. Você aqui nessa mesa, você representa uma geração. E é legal essa geração te ouvir e entender que às vezes o carrão, ele faz sentido se fizer sentido. É difícil eu falar porque às vezes vai parecer um pouco hipócrita, né? Quando a gente montou a mesa aqui, foi muito engraçado. É legal trazer o Nicolas. É legal abrir muito aqui, bom. Até para nossa audiência. Quando a gente montou a mesa... Até teve pessoas que falaram assim, vocês estão com a mesa um pouco desequilibrada. Porque, tipo, vamos lá, o Nicolas é o menino mais... Que um é feio mais... tá bonito, não? O Nicolas é um menino mais jovem. Claro. Só que eu e o Jamerson, e até com o Nicolas, a gente conversou, a gente sempre termina o programa, a gente faz uma pauta e conversa, como é que foi o nosso bate-papo. E eu acho muito legal ver esse crescimento nosso e do Nicolas, de todos nós que estamos aqui, porque a ideia é justo isso, é confrontar gerações, unir gerações e a gente falar das questões, porque aqui o Nicolas traz um público para esse podcast que talvez eu não consigo trazer. O Jamerson traz um público que eu não... Cada um tem a sua realidade e o nosso objetivo é esse, é juntar, conectar pessoas diferentes. Então a gente sempre conversa assim, não tenha medo de falar aquilo que vem ao coração. Que legal. Por quê? Porque é isso que vai fazer a gente debater, conversar e aprender, mudar pensamentos. A gente quer chegar aqui, quebrar paradigmas, conectar pessoas que pensam diferente para a gente poder evoluir. O Estevam Adam, ele disse que o espaço de cowork da menina dos olhos verdes é muito legal. Vale a pena conferir o espaço. Realmente eu acho uma iniciativa muito legal. Quando eu fiquei sabendo da reforma, porque tem uma questão também ali de identidade da nossa região com relação ao casarão. E quando foi feita a reforma e surgiu a ideia do Café Cowork, né? Do Cowork, né? Foi uma coisa muito legal. Então, tipo, é algo que realmente uma mentalidade muito para frente. E eu vejo que as pessoas se conectam. Eu frequento muito ali para almoçar. Tem parceiros que também têm negócios ali. E realmente é um negócio espetacular. A Cristina, que é a nossa ouvinte número 1. Isso é verdade, né? Ela disse aqui que ela pensa como você. As pessoas não são concorrentes. E ela também ensina... pessoas que trabalham no ramo dela, né, na área de limpeza, ela ensina as pessoas e depois as pessoas se tornam também empreendedoras e ela continua dando ideias de praticidade e tal, porque ela diz que através disso ela também evolui. Muito legal. A Bárbara Bert também aqui, cooperação sim, concorrência também, mas tem gente que cria inimigo não. É isso aí. Mas é interessante essa visão do Júnior em relação a essa gestão colaborativa, né? No Brasil, as maiores empresas que estão despontando no mercado, elas estão com essa visão colaborativa e principalmente na nossa vida, né? Quando a gente fala em conteúdo, em ensinar, o ser humano, quando ele é muito individualista, muito egoísta, né? Tipo, isso é meu, não vou partilhar porque senão o outro vai se tornar meu concorrente e tal... E aí a gente acha que a gente está ganhando, né? Então, vou crescer cada vez mais. Né? Mas na verdade você está perdendo, né? Porque você pode sim contribuir com o outro e crescer e você vai crescer cada vez mais. O que é uma sociedade se não uma colaboração? Verdade. Certo?
Então, hoje, todas as minhas empresas têm os sócios. Tirando a Rumo, que acabou por conta do destino ali, eu ficar sozinho e tá guardada para sócias. Vamos ver como é que vai ser aí. Mas todas elas têm sócios. Assim, eu agradeço muito, né, genuinamente, os meus sócios, assim, pelas brigas, pelas broncas, porque as reuniões de diretoria em todas as sociedades são bem ferrenhas. Para quê? Para o bem, para o benefício. Né? Se tu faz, às vezes tu faz uma reunião, que nem tu falou, que tu faz uma reunião no final do podcast para dar aquela alinhada geral, deve ter reuniões de alinhamento aqui também. Sim, né? Às vezes eu faço reuniões em pé, em 15 minutos, para ser rápida, e aquela pit meeting ali semanal, mas tudo para quê? Para buscar o benefício da empresa. Né? Então, às vezes a gente tem um choque de ideias, um choque de realidades, e eu sempre falo, eu não tenho sócio para concordar comigo. Não tenho sócio para concordar com tudo. A gente tem que estar aí sempre se desafiando e tentando melhorar com o ponto de vista na empresa. Né? Então, eu acho muito bacana, eu fico muito contente, tanto com os meus sócios como com os meus colaboradores. Porém, eu sei que eu tenho que estar eventualmente à frente, ou puxando, ou fazendo o que eu tenho que fazer. Então, eu não deixo de fazer o que eu estou fazendo porque eu tenho a certeza ou a segurança que eu tenho um sócio lá. Pelo contrário, eu faço ainda mais por saber que eu preciso, eu devo, né, essa satisfação. Apesar de não dever, eu tenho esse sentimento de débito e de fazer acontecer. Né? Você comentou ali de começar. Eventualmente o jovem que está nos ouvindo, ele não tem. Eu estava falando com um corretor sobre isso, sobre investimento. Júnior, para ti é fácil comprar um imóvel, vai lá e compra e tal. Falei, cara, mas nunca foi tão fácil assim. Quando eu não tinha para comprar, eu comprei 11%. Eu comprei 11% de um terreno. O terreno valia X valor, eu dei 11%, o cara entrou com... Porque tu tem que vender a tua ideia. Mas tu queres comprar um imóvel para quê? Tem que ter começo, meio e fim. Tu tem que saber, tu queres comprar um imóvel, tu vai pagar de que forma, tu vai fazer o quê, qual que é o valor tu vai rentabilizar, para quem tu vai vender, o que tu vai mexer. Cara, tu tem que saber o começo, o meio e o fim. E se tu não souber para ti, tu não vai saber para o outro. Entende? Tu não vai saber vender um imóvel para o outro. E assim foi. O primeiro foi 11%, o outro foi 24%, o outro foi 33%, o outro foi 50%. E depois eu comprei sozinho. Nossa. E continuo hoje comprando com sócios também, como compro sozinho. Então, você sempre dá um jeito. Né? Só que tem que ler um pouco mais, talvez tem que sair um pouquinho do jogo ali, tem que aprender um pouquinho mais aí com o pessoal do Agita. Mas, vou fazer uma pergunta aqui que talvez já respondeu, mas eu vou reforçar ela. Você já pensou em desistir? Tipo, tu olhou pra tudo isso, porque tipo, a gente tá na correria do dia a dia, eu e o Jonathan, nós somos casados, temos filhos ali e tal, né? O Jonathan vai vir um bebê novo aí também, eu tenho uma filhinha de 7 meses, o Eliab de 6 anos, e aí a gente tá nessa correria, né? E tal, e trabalho e tal, mas tu já parou assim, pensou, cara, tá valendo a pena? Essa é uma pergunta desconfortável. Né? Mas eu acho que é bacana quando a gente faz esse tipo de conversa, porque é o tipo de conversa que a gente pode instigar o outro a falar realmente, né, o que sente, o que aconteceu, e ser o mais verdadeiro possível. E as pessoas provavelmente que estão nos vendo, elas entendem dessa forma. Quando tu chega na frente da tua empresa, eu falo sempre isso para os meus sócios, que já aconteceu, né, de soluções de sociedade, obviamente vocês devem imaginar que, né, 20 anos empreendendo, 11 empresas, já houveram fusões de soluções e novas parcerias. A partir do momento que tu entra, né, no teu carro e tu não quer sair do carro para poder entrar na tua empresa de manhã, fica lá, sei lá, 5, esse é um ponto bem importante que as pessoas têm que reconhecer. Alguma coisa está errada, certo? Tu está dizendo do teu carro e tu não estás com vontade de ir para a tua própria empresa. Né? Seja colaborador, né, funcionário, seletista, seja parceiro de negócio, como um corretor, representante comercial, ou dono da imobiliária, ou dono da empresa. Então, aconteceu? Claro que aconteceu. Mas daí qual que é a diferença do teu pensamento crítico e ficar sentindo só? Você tem que ter ação. Então, tudo é o pensamento crítico seguido de ação. O pensamento crítico você já teve. Se tu não pensou, ao menos tu sentiu. Tu está sentindo que algo está errado. O teu corpo é o termômetro. Né? O sentimento sempre vai ser o termômetro. Se o teu corpo, teu sentimento está um sentimento pesado, então você tem que tomar algum tipo de atitude. Daí vai tomar essa atitude de que forma? Movido pelo medo ou movido pela coragem? Então, por isso que a gente tem que se preparar para essas decisões. As decisões são importantes e são ciclos, faz parte, faz todo sentido. Às vezes, isso não está mais fazendo sentido para mim, mas por quê? Esse desafio, converse com alguém neutro. Né? Porque o problema às vezes a gente achar aquele amigo que vai concordar contigo se tu falar que o vestido azul ou o vestido rosa, né? Então a gente tem que conversar, por isso que, de novo, tem que eleger uma lista de peritos. Cara, quando eu vou fazer um investimento financeiro, eu vou falar com o Lucas Carolice da XP. Da EQI, putz, agora ele me mata. Era da XP.
Quando eu vou fazer uma compra, um despachante, eu vou escolher X. Vai ter qualquer assunto relacionado a jurídico, eu vou falar com o meu advogado que cuida das causas de venda, o outro das causas de locação. Enfim, tu tem que ter uma lista de peritos, o cardiologista, e o teu cabeleireiro, o teu dentista, tu tens que ter uma lista de pessoas que tu confia. E essas são as pessoas que você vai consultar quando você tiver alguma dúvida na tua vida, porque a gente não sabe tudo. E se tu consultar 3, 4, 5 peritos e a maioria falar pra ti que tu tá indo pelo caminho que não é, cara, esquece, abandona essa ideia, velho. Tu acha quantas vezes eu já errei, eu já fiz coisa errada, já quis fazer geminada nas Estradas Areias, já quis fazer prédio, cara, um monte mas às vezes o cara dá mais certo. O casarão deu certo, mas cara, o casarão tava caindo aos pedaços, era horrível no centro de Indaial, o pessoal fumava droga lá dentro. É uma pena que a gente não tem fotos. Cara, né? Ninguém queria, era o patinho feio da cidade. Eu fui lá e através de parcerias, a gente fez ali a 4 mãos, peguei engenheiro, peguei arquiteta, peguei um arquiteto especializado em patrimônio histórico, porque ninguém sabia se podia construir, a questão era poder construir. E cara, fui lá para Floripa, quem aprovou não foi nível municipal, foi tudo nível estadual, porque é patrimônio histórico tombado pela FCC. Pela FCC, Fundação Catarinense de Cultura, o IFAM nível federal. Isso. Daí fui lá, cara, daí a mulher olhou pra mim, a que caneteava lá, a dona Silvia, a arquiteta, estava se aposentando. Ela olhou pra mim e ela disse, pois é, eu vejo aqui um restaurante, ou uma livraria. Eu falei, puta merda. Eu vou fazer um café então. E tá lá, lindo e maravilhoso, renasceu, né? E tu falou reformar, cara, foi um restauro. Isso não foi um restauro. Foi um restauro, foi tirado telha por telha. Gastei uma fortuna, mas ficou lindo, é lindo. E quantas pessoas já habitaram ali, comercialmente falando? E quantas vão ainda? Ponto turístico da cidade. Pois é, o pessoal vai lá. Ponto turístico. Então eu fico muito grato. Isso foi feito um serviço colaborativo ali. Né, ali eu trabalhei toda a minha vontade de gestão, de liderança e de colaborativismo ali. Né? Então ali foi bem bacana, ali foi um projeto que me orgulha bastante. Entre outros, né, que a gente já fez. Né? Sim. É interessante, a gente está falando aqui nível cidade, nível estado, mas o pessoal que está assistindo a gente, tudo que está sendo falado aqui, você tem a oportunidade de levar para a sua cidade. Né? São ideias que funcionaram, são ideias que deram certo. A gente está diante aqui do Júnior, um cara empreendedor que tem uma visão, né, tem uma visão empreendedora, tem uma mentalidade incrível, né? A conversa está indo para uma direção aqui até surpreendente para a gente, né? Vários aprendizados aqui em relação à mentalidade, em relação a como você tomar algumas decisões. Então você pode aí na sua casa, você que vai assistir esse episódio depois, pegar isso como exemplo, como o IDA do ICA, né? De inspiração e colocar na sua vida, no seu negócio, na sua cidade, né? Olhar para a tua cidade de uma forma e enxergar oportunidades também ali, né? E aí eu vou monopolizar um pouquinho aqui, eu peço desculpa pro Jonatas e pro Nicolas e perguntar algo, porque sempre quando a gente está empreendendo e está nessa correria, como eu falei, a gente tem a balança de família e negócios, né? Poxa, como é que eu faço para equilibrar isso, né? Eu faço a pergunta para ti, o que significa família para ti? Muito simples, como equilibrar? Como equilibrar, família é tudo, né? Mas como equilibrar família e negócios? Os negócios sempre à frente. Infelizmente, no meu caso, eu entendi isso. E assim, vocês podem falar o que for, podem entender da forma que for, porém, eu entendi que eu penso dessa forma. Eu fiz um coaching em 2014 com o Mandel, Eduardo Mandel, um baita de um cara, até hoje é meu consultor, ele é meu perito em consultoria. De vez em quando eu dou uma ligadinha para ele quando precisa. E o primeiro ponto foi analisar de onde é que vem as decisões do Júnior. Como é que o Júnior decide? Tu tens a tua filha para levar para o médico, para uma consulta, e tu tens um negócio para fechar. Eu vou lá fechar o negócio. Eu sou assim. Eu vi que eu sou assim. Por isso que eu tenho que ter o quê? Uma esposa que vai levar ela no médico. E se precisar, eu vou levar no médico e vou fazer a venda ao mesmo tempo acontecer, porque hoje, graças a Deus, a gente tem recursos, né? Sim. Então, infelizmente ou felizmente, mas é a minha realidade, eu entre trabalho e família, eu sempre vou trabalhar. Então eu sou assim, antigamente achava bonito, era orcólico, né? E não sei o que. Isso não faz tão bem também. Porque daí, entre saúde e trabalho, eu também escolho trabalho. Entre hobby e trabalho, eu escolho trabalho. E assim vai. E isso é ruim, não é bom. Não estou dizendo que isso é bom, pessoal. Só que eu vim aqui para falar de mim. Então, por alguns momentos foi bom, alguns momentos é ruim. Claro que hoje, com mais empresas, com mais colaboradores, com mais patrimônio, com mais dinheiro, a gente tem uma sustentabilidade maior que me permite, às vezes, fazer a escolha da família, ao invés de fazer a escolha do trabalho. Mas eu não me sinto bem, porque ainda não é o que eu gostaria de fazer. Então é onde começa a pegar um pouquinho. Daí tu tens que voltar para a organização do tempo. Daí é onde tu tira talvez um tempo para ti se conectar
com os outros seres humanos. Mas é onde que... Mas me pega, tá? Isso aí me pega. Se tu pegasse a pergunta, talvez a mais dificultosa da minha vida. Mas eu abro aqui porque eu já falei isso várias vezes para as pessoas. Eu acho legal, e é naquilo que a gente fala, que não tem receita pronta. Porque cada pessoa, cada um de nós aqui é uma identidade única, né? Então, não tem receita pronta. O que a gente tem que olhar, cada um sempre, é olhar a experiência do outro e ver o que aquilo se adequa pra gente e o que não se adequa. E eu acho legal isso, compartilhar mesmo o que tu é. A gente não tá aqui para vender história bonita. A gente tá para vender mágicas, né? a realidade de cada um. E é através disso que a gente vai conectar com as pessoas que se identificam ou não, ou que vão olhar e pensar assim, pô, tu é um maluco, cara, eu não faço isso. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Até porque são julgamentos, e eu não tô aqui para julgar ninguém, eu só tô falando da minha história. Isso. Né? E de certa forma também, pessoal, vamos fazer uma salvaguarda aqui, porque a gente tá numa caminhada, né? Isso. Ninguém é hoje o que vai ser amanhã. Hoje eu sou assim. Eu tô falando do meu passado e do meu presente. Amanhã eu não sei. Muito provavelmente com uma filha de 8, uma filha de 2, a tendência é que eu faça novas escolhas a partir de agora. Porém, eu estou falando do que eu vivi até hoje. Então eu também estou nessa caminhada, eu também estou aprendendo. Não sei tudo, pelo contrário, eu estou... Nossa... Eu só sei que eu estou indo para algum lugar e eu sei para onde é que eu estou indo. E essa é a grande dificuldade dessa nova geração, onde algumas pessoas já estão há tempo trocando emprego, enfim, e que não estão contentes, estão lá dentro do carro sem vontade de entrar para dentro da empresa, que é descobrir o que de fato te movimenta e faz sentido para ti no campo do trabalho, falando especificamente, né? Eles falavam da busca do talento e tem que fazer não sei o que, não sei o que. Cara, tu tens que descobrir qual que é a tua atividade, o que tu vai fazer da tua vida, cara. Porque a gente tem que entender qual que é o nosso propósito de vida nesse campo do trabalho, certo? Porque tu vai descobrir o segundo melhor dia da tua vida. O segundo melhor dia da minha vida foi quando eu descobri que eu queria ser corretor de imóveis. Tu pode me chamar de empreendedor, tu pode me chamar de dono de empresa, de loteador, de construtor de prédio, mas eu sou corretor de imóveis. Se tu me deixar, eu vou vender imóvel para ti. Isso é o que eu faço. Entende? E o primeiro dia mais feliz da minha vida, obviamente, foi quando eu nasci. O segundo foi quando eu descobri por que eu nasci. E eu nasci para vender imóveis. Isso daí é um negócio muito interessante e tu falou até mesmo de propósito. Cara, qual que é o teu propósito? Tipo, todo mundo aqui quer ganhar dinheiro, mas qual que é o teu propósito de ganhar dinheiro? Para que você quer usar esse dinheiro? Assim, Nicolas, eu imagino que todo mundo espera uma resposta pronta, né? E eu não tenho isso pronto. Que massa. Eu não tenho isso pronto. Eu tô certo, tô tentando entender, assim, se tipo, cara, o desafio de ter dinheiro e não ter dinheiro, de ter segurança e não ter segurança, porque segurança é uma coisa também, né? Acha uma falsa. Então, assim, hoje, cara, eu trabalho muito para gerar uma sustentabilidade para as pessoas que estão do meu lado, né, comigo aqui nessa jornada. E essa sustentabilidade hoje é o quê? Ter uma cifra maior do que tu gasta. Né? Então hoje é tu ganhar mais do que tu gasta, então tu tens uma sobra e com essa sobra tu tens um benefício de uma vida um pouco mais confortável para te dar talvez algo que tu não consegue a nível governamental. Né, tu poder, que a tua filha está precisando tomar um leite especial e tu ter condições de comprar esse leite, porque tu não vai conseguir ganhar esse leite de lá, porque tu é um empresário. Então, tu ter algum tipo de conforto, certo? Mas não ao ponto de ser acumulador. Né? Então, não necessariamente é isso. Mas, obviamente, é mais para esse lado do que... É mais para sobra do que para falta. Qual que é o propósito? Não sei. Eu ainda estou me desenvolvendo nessa questão. Mas, a princípio, é abrir uma empresa por ano, é o que eu já venho fazendo nos últimos 11 anos. Né? Para ter mais gente e tentar transformar mais vidas e mais pessoas do meu lado e fazendo acontecer. Eu me vejo assim, que eu não ganho dinheiro só pra mim, né? Tipo, eu não tô nessa busca incansável de ganhar dinheiro só pra mim, eu quero ganhar pra minha futura família, para as futuras pessoas que eu vou ajudar, pra todo mundo que eu quero inspirar ao meio desse mundo, sabe? Eu acho que minha vida não tá a serviço só pra mim, ela tá a serviço pra mais vidas, sabe? Pra gente cada vez ter uma terra melhor pros meus filhos, pros meus netos viver. Ótimo. Na verdade, esse entendimento que tu tem é um entendimento clássico e que tem que ser seguido de ação. É esse sentimento que a gente tem que ter. Beleza, a gente tem esse sentimento, todo mundo tem, e eu acho que ele é o mais nobre. E o que nós vamos fazer? Beleza? O que nós vamos fazer com isso? Eu vou tentar transformar vidas com a GitaCast, e é o que tu estás fazendo. Então você aqui nessa cadeira, você está exatamente tomando uma atitude com relação ao teu pensamento crítico, está no caminho certo. Sim. E isso vai gerar o quê?
novas conexões. Aham. Mas é Muito claro que eu bacana. também vou gastar bastante dinheiro com o carro. Aproveita, manda bala. Isso é uma paixão. Diferente de propósito, é uma paixão. Olha, a gente tá se caminhando pro final. É uma pena, né? Porque, poxa, eu fico assim. Eu acho que os nossos próximos episódios tem que ter 3 horas. É pouco. Então vamos Eu aproveitar até- esse, eu então, né? larguei Mas isso, o Júnior acredita mas- que ele já tem que. Antes do final, eu preparei mais ou menos mentalmente uma conclusão das coisas mais importantes que a gente aprendeu nesse episódio, né? Que é a questão das conexões que você teve, que é a questão dos... Mas tu já conseguiu digerir tudo? Vai faltar um monte de coisa, hein? Foi as coisas mais importantes que eu ouvi, né? Talvez, pro meu momento de vida, isso foi o mais importante, né? Talvez você tá num momento diferente do Ah, meu. tá bom. Eu Então tô você te vai ver cortando de coisas propósito. diferentes, né? Então, mas foi essa questão, você teve várias pessoas que te ajudaram, né? Por causa que a gente não é sozinho, né, cara? A gente tem que ter essas conexões. Aí você teve esse desbloqueio com seu pai, nesse caso do divórcio dos seus pais. Você teve também essa questão de, pá, faliu, daí depois começou um negócio tudo do zero, ganhando só R$1.000. E hoje em dia você tá aí cada vez crescendo mais e ganhando mais dinheiro e ajudando mais gente. Legal, bacana, boa percepção. É. Mas do- o interessante aqui também que pegar a deixa do Nicolas é que eu vejo o Júnior bem resolvido com ele mesmo, entendeu? É o que a gente comentou, tem comentado nos últimos episódios também, da pessoa se aceitar. Porque é pregado algo fora e nós tentamos pegar essa fórmula e tentar se encaixar nela, né? Não vai dar Quando eu fiz a pergunta da família, aí eu já imaginei, não, o cara vai dizer que a família em primeiro lugar. É o que a e gente que- É, espera. o que e Mas, tal. cara, Aí vem o Júnior e pá, cara, negócio. Porque eu sou assim. Então ele se aceitou dessa forma, Isso. entendeu? E a esposa Eu dele não tô se dizendo que é o mais equilibrou. certo ou Aham, mais não, adequado. mas que Pelo você contrário, se aceitou, enquanto entendeu? eu brigava comigo mesmo, era ruim, mas depois que eu entendi que era assim, cara, eu comecei a montar a minha vida de uma outra forma e preparar minha esposa pra ser, então, ela essa pessoa. E tá tudo certo. E daí, cara, Mas a gente é tem que- ótimo quando a gente se resolve. Mas é isso que a gente diz. Às vezes os caras podem dizer, pô, ele é um louco. Mas, cara, pega a ideia do louco e tu acha e bota E olha pra na si, mente. né, Olha cara? pra Pô, si. será que Isso o que aí. que na minha vida eu não tô conseguindo me aceitar? Eu tô lutando contra isso e está me fazendo mal? A gente tem que aceitar errado do jeito que a gente é e tentar melhorar com isso, né? A gente não pode se idealizar como se a gente fosse um ser acima de todos que não erra. A gente erra também, Nossa. cara. Todo mundo E é erra. tão bom errar, porque daí tu tens uma né? Tu sabe uma que tu errou, experiência. Mais uma experiênciazinha. Estamos mesmo se caminhando pro final, né? Mas tá perfeito. Eu tô meio assim, eu tô Será que chateado. terminamos? Eu tô chateado. Eu acho que esse episódio tinha que... Vamos ter que convidar você de novo. Não vai Conversamos- poder ficar só nessa. Conversamos uma Porque segunda oportunidade. Ficou faltando, né? Ficou faltando questões ali que você falou. Imagina. Eu tô muito chateado com isso. Mas eu sei que você vai ceder o seu tempo, investir o seu Tudo tempo certo. aqui com a gente mais vezes. A gente tá se encaminhando pro final, não podemos esquecer, né? E a gente não escolheu a pergunta, né? Vamos escolher a pergunta agora, então. E agora? Ah, e a pergunta é, eu posso fazer a pergunta? Toca Faz no aí. pau. Vocês confiam em mim? É mais, Eu confio em toda a ti. vida. Nossa. Então tá bom. O rodízio aí da Chascaria Trevo, Chascaria e Pizzaria Trevo, tá na minha mão agora, hein? O melhor rodízio. Que pena que tá na mão e não tá na boca, né? É. Porque eu queria que Ó, tivesse. eu vou reclamar de novo. Não, vamos reclamar. Não, é. Queria tivesse na boca o rodízio da Chascaria Trevo. Mas enfim. A pergunta é: com quantos anos o Júnior saiu da cidade dele e veio pra Indaial? Nossa senhora. Ah, e Agora foi pegou. falado. Falei falado, hein? umas 10 vezes. Algumas vezes. É fácil, hein? Falado, hein? Com quantos anos o Júnior saiu da sua casa, pegou sua mochilinha, botou nas costas e veio pra Indaial se desafiar? Tempo. É isso aí, vamos lá, E pessoal. conseguir Eu seu ganho primeiro ela, emprego, vamos lá ó. pra Trevo lá, é muito bom. Teve um erro aqui. Já. Teve um erro. Patrícia Barbaresco, Eita, 18 anos. nós. É, acertou. hoje- Bingo. Acertou Tava ligado, rápido, hein? Bingo. Tava ligado. hein? 18, Quem quando foi eu que podia. ganhou aí? ô? Patrícia Barbaresco. Parabéns. Patrícia Barbarelli. Barbaresco. Foi ela mesmo, hein? Não, Vanessa, não tá errado, não. todo mundo respondendo aqui. Pessoal, é assim, ó. Aqui no meu celular, eu No meu tenho. também tá... É o da transmissão, é o mesmo. Então, tipo, o que aparecer primeiro aqui pra mim é o que vale. E às vezes, por causa da latência da internet, alguém em casa tá com a transmissão um pouquinho atrasada. Aí vai aparecer pra ti ali na tua casa que tu respondeu primeiro, mas é o que vale, é o oficial aqui. Até se precisar, depois a gente manda um print, postamos amanhã. Patrícia foi a primeira.
Obrigado, Patrícia. E realmente foi com 18 anos, né, Júnior? Saiu Foi lá com 18 anos. de rodeio e veio pra Eu Indaial. tô aqui vendendo imóvel, mas tá tudo certo. Cara, Venda ao vivo! Ao vivo, Tá, celularzinho. Qual é o passo a passo? Pessoal, eu sei que vocês estão caminhando pro final. Se querem fazer uma última pergunta aí importante, eu fico à disposição. cara, Senão eu já ó. faço as minhas considerações finais. quero mais ou menos isso daí. Quero que tu olhe ali pra aquela câmera. Faz Essa aquela aqui, ó, frase essa aqui. de corte de Instagram. Aquela que assim, tu ó, pá, essa é pá. Não sou bom pra isso. Ah, não! O programa inteiro é de corte de Instagram. Não Dá vai um- ter corte um no corte, programa, né? porque o Já programa que tu- já é o corte. Tu é desse. Cara, a frase talvez que é que é desse- importante pra você, Aqui, né, aqui. pra quem tá ouvindo. Então, pra frase, nós, um é- conselho, uma... Eu queria o que eu conselho. quero é que tu faça um conselho exatamente pra quem tá no teu ramo, né? Um cara que é corretor, o cara que é empresário, bem nesse ramo aí. agora Pra concorrência. Ah, agora? Manda seu currículo lá pra líder. Ou pra rumo. Pessoal, assim, ó, eu queria só deixar bem claro pra vocês que eu gosto e eu fico extremamente grato com vocês por vocês terem me convidado para esse tipo de bate-papo, porque é isso que está voltado ao meu propósito de vida, que é ajudar pessoas e estar desenvolvendo cada vez mais o mercado imobiliário. Então, eu respiro o mercado imobiliário, eu vivo o mercado imobiliário e a gente está aqui falando para pessoas, né, empreendedores e tal, mas muito, né, pô, se a maioria das empresas tem a ver com o mercado imobiliário, deve ter alguns corretores, enfim, né, loteadores, construtores, pedreiros, que estão ouvindo a gente, né? Então, nunca deixe de estudar, nunca deixe de estudar. Certo? Por que eu fiz o curso técnico de transações imobiliárias? Eu só precisava daquilo para ser corretor. Eu fui lá e fiz a faculdade de negócios imobiliários também. Certo? Depois não estava bom, eu queria construir, eu fui lá e fiz técnico em edificações. Não é porque eu quero assinar projeto de até 80 metros quadrados, é porque eu queria a experiência e a informação. Então, assim, parei. Quando nasceu minha filhota, deu uma segurada nos estudos, a minha primeira filha. Fui lá, só fiz inglês e parei. Mas eu, por muito tempo, permaneci estudando. Então, eu vejo muito que essa geração também, né, ela abandonou um pouco as informações, né? A busca por informações tradicionais, da forma tradicional, aula presencial, leitura de livros, conexão e conversa com pessoas. Ninguém liga para mim, cara. Ninguém me liga. É só essa porcaria de WhatsApp. Então, pega o telefone e liga, você vai ver uma diferença no teu cliente, tu vai ver uma diferença na tua mãe, tu vai ver uma diferença no teu amigo, liga. Né? E a ligação, ela é bem mais potente, bem mais forte. Então, em geral, é isso. Eu agradeço de coração vocês terem me chamado. Dizer para você aí que está empreendendo agora, cara, confie no seu produto, mas não adianta. Se tu não der o teu esforço e tu não fizer acontecer, ninguém vai fazer por ti, parceiro. Então, depende muito de você e de tudo que está no teu controle. Né? Esquece um pouquinho das coisas que estão aleatórias. Os caras reclamam um pouquinho, mas a cidade, mas não sei o quê. Cara, tu vai achar desculpa e problemas para tu ficar relacionando, para dizer, cara, o problema não é esse. O problema é tu acordar cedo e fazer o que tem que ser feito. É isso aí, pessoal. Nossa. Tamo aí na... Será que dorme com essa? Será que tem corte no Instagram nesse programa? Foi um prazer enorme. Essa foi realmente um grande aprendizado. É muita conexão, muito legal. E realmente a gente fica devendo a nossa audiência mais um dia seu aqui. Pra frente a gente vai se organizar, que eu sei que também o teu tempo é escasso e foi realmente um grande investimento você estar aqui com a gente. A gente fica muito feliz, muito grato. Agradeço aos patrocinadores, as pessoas que apoiam esse projeto, né? O seu César lá da Storm, o Edinho da Churrascaria Trevo, pessoas que também apostam nessa conexão, nesse projeto que é muito especial, é algo que nasceu no nosso coração e a gente tem trabalhado muito para que dê certo. Os números que estão acontecendo de audiência para nós, assim, a gente não esperava. A gente fez um planejamento. Legal. Lá daqui 6 meses a gente vai estar em tal lugar. A gente já está no lugar que a gente imaginou. Então a gente já mudou as nossas metas, mas é porque as pessoas têm acreditado e apostado. E você estar aqui é também acreditar nesse projeto. A gente fica muito feliz. Que bacana. Porque nós queremos transformar aí a vida das pessoas através desse bate-papo tão especial que a gente faz toda terça-feira aqui. Isso aí. Pessoal, agradecer a audiência de todos vocês, né? Muito obrigado por todo o pessoal que tem acompanhado a AgitaCast, que tem acompanhado esse movimento aí dos agitados, né? Que a gente tem chamado. Muito obrigado por acreditarem na gente, né? Acreditar nesse projeto, como o Jonathan também já falou, e por estarem conosco. Então, é essa contribuição que a gente quer trazer. Fica aguardando, porque próxima semana teremos
mais um incrível convidado aí também no próximo episódio. Agradecer ao Júnior por ter aceitado o convite, né? Muito obrigado. A gente sabe da tua correria, do teu tempo aí. Então ter você aqui, nossa, obrigado. A gente tem vários aprendizados aí para a vida, para os negócios, para a família, enfim, para tudo que a gente consegue aplicar. Então muito obrigado pelo teu tempo. Isso aí, muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. E uma observação muito legal é que muita gente está compartilhando no WhatsApp, né? Eu consegui ter acesso a essas informações que muita gente está vindo através do WhatsApp. Então a galera tá acreditando no projeto, a galera tá realmente aprendendo aqui, tá acreditando que aqui elas vão aprender algo diferente, estão compartilhando isso para outras pessoas. Então, cara, compartilha pro teu amigo, compartilha para as pessoas que você ama, para as pessoas que são para esse episódio, que são do setor imobiliário, que são do tal setor, por causa que, cara, isso daí faz uma diferença incrível, às vezes, na vida da pessoa, que a pessoa vai passar ali 1 hora sem fazer nada, assiste um podcast, cara. É isso aí. Não custa nada. E olha aí, valorize esse tempo aqui que o Júnior cedeu dele, porque é muito difícil você convidar o Júnior para sentar numa mesa para conversar com ele assim, hein? E eu vou te dizer, tem um integrante aqui do programa que diz: a minha hora é cara. E a hora dele é mais cara que de todos nós aqui. Então, realmente foi um investimento. Obrigado, né? Obrigado a você que está em casa, obrigado a você que esteve conosco todo o tempo. A audiência foi maravilhosa, a gente não baixou a média de pessoas que estão nos acompanhando, isso é muito legal. Próximo programa temos um convidado muito especial. E polêmico, vamos soltar. hein? E polêmico, hein? É, polêmico, é. Vamos soltar durante... Olha, vamos soltar durante a semana. A gente tem a tradição de não falar no episódio, porque quem quer saber tem que seguir. Agita SD, agita com 2T, S de sapo, D de dado no Instagram, que você vai ficar sabendo sobre todas as informações atualizadas. Valeu! Ó, Valeu. Beba Storm. Falei certo hoje. Pessoal, Valeu, lembre-se, rapaziada. juntos agitamos muito mais. Isso aí. Que massa. Eu tô